Sinto muito por mantê-los em pé ao longo das paredes. Passei por aqui para um outro compromisso há cerca de 1h30 e as pessoas estavam se afastando das portas, indo embora. Eu encontrei Billy lá fora e ele disse que o lugar havia estado pronto para o culto começar desde esta tarde. Nós apenas temos esta pequena reunião aqui. Nem sequer anunciamos isto no jornal local. Assim, nós apenas dispomos de pouco tempo de companheirismo. E agora é sempre agitado, como o povo de fora da cidade fica sabendo que aqui no nosso local é sempre ativo, correndo de lugar para lugar e espremendo-se. Assim, eu estou como que ficando acostumado com isto. Eu simplesmente chego a um ponto até que eu não deixo isto me incomodar tanto quanto possível. E você sabe, você tem que estar um pouquinho de tempo, e devia ser mais, com o Senhor. Se você não faz isso, então você não vem à reunião com o frescor do Espírito Santo. E quando você entra, como tem sido hoje, aonde isso tem sido apenas um grande tumulto, bem, algumas vezes fica um tanto difícil para mim entrar, evitar de estar apenas um pouco incomodado e enérgico, você vê? E ficar inquieto. Quando eu faço isso, então, simplesmente não consigo encontrar o Espírito Santo em nenhum lugar nisto. Assim, eu sinto muito, portanto, por pessoas que ficam em pé nos corredores e ao redor no lado de fora, e elas sobem e olham para dentro, entram em seus carros e novamente vão-se embora. Eu queria conseguir o colégio aqui embaixo para realizar apenas algumas noites de reunião, mas a escola está em funcionamento nesse período. E é um tanto difícil para mim consegui-la durante esse período. Mas eu quero dizer que, sem dúvida, aprecio mesmo cada um de vocês, os de dentro e os de fora, e por sua ótima cooperação, e por tudo que vocês têm feito. Esta manhã, na escola dominical, eu agradeci as pessoas pela oferta que a mim foi dada a noite passada, a qual foi uma oferta não solicitada. Francamente, eu disse ao pastor aqui, nosso amado pastor irmão Neville, e a eles que eu preferiria que não fizessem isso, mas eles o fizeram de todo jeito. Assim, eu apenas quis informar isto. Agora, este é um pequeno lugar e não acomoda mais que aproximadamente 300 pessoas. Eu penso que não. E a oferta foi de $324, o que significa que eles deram, em média, cerca de $1 cada um. Essa é a melhor oferta que já me foi dada na minha vida, considerando a quantidade de pessoas. Geralmente isso dá em média cerca de 24 centavos por pessoa. 27 centavos é uma grande oferta para uma pessoa, mas isto deu uma média de cerca de $1 cada. E eu sem dúvida aprecio mesmo isso. Talvez eu não cheguei nesta manhã a expressar a alguns de vocês. Nós encontramos geleias, caixa de geleia, colocadas nos degraus e presentinhos que foram enviados a nós. A esposa e eu desejamos expressar nossa gratidão a vocês. Eu estou seguro de que, do melhor modo que nós sabemos, tudo isso seja para o reino de Deus. E isto faz-me apenas sentir o quanto eu gostaria de que eu tivesse um enorme local onde pudéssemos simplesmente continuar a avançar por bastante tempo e ministrar para as pessoas. Mas ainda hoje à noite, depois do culto, eu devo ir, do qual não conseguirei partir esta noite, senão de manhã cedo, ir embora. Eu volto no próximo sábado à noite e parto domingo de manhã novamente para o Colorado. É simplesmente uma partida após a outra. Então minha próxima reunião além mar ocorrerá em janeiro, a qual é na Austrália e Nova Zelândia e por lá. Agora eu quero que vocês orem por mim. Eu realmente desejo mesmo suas orações. E então eu quero que todos nós sejamos gratos ao Deus Todo-Poderoso, o qual tem feito tão grandes coisas por nós nesta pequena reunião. Eu creio que, considerando a quantidade de tempo, tem havido mais cumprimentos nessa reunião que em qualquer reunião que eu já tenha realizado em minha vida nesse tabernáculo. O Senhor simplesmente tem parecido tornar as bênçãos acessíveis. Eu tenho pensado que talvez durante esta reunião, que deu uma visão que eu tive, que meu ministério vai ser mudado para um melhor e maior ministério. Agora, isso vai acontecer absolutamente tão certo como vocês têm ouvido estes outros 3 ministérios preditos, ou estes outros 2. Este será exatamente assim, somente que maior. Mas a primeira noite eu apenas chamei as pessoas aqui em cima, ao altar.
fui direto ao discernimento. A segunda noite, eu as introduzi no gabinete. Fui direto ao discernimento. E as duas últimas noites, então, nós as temos trazido aqui na plataforma. Apenas direto ao discernimento. Mas apenas para informar algumas coisas, o ministro cego recebeu sua vista na plataforma. E duas menininhas, a noite passada, sentadas na cadeira de rodas, com enfermidades que ninguém sabe o que é, nenhum médico, seus pés muito grandes e seus dedos do pé adormecendo, e nada podia ser feito por elas. E justamente enquanto o Espírito estava ungindo, eu fui e no nome do Senhor Jesus amaldiçoei aquela doença. E da cadeira de rodas elas se levantaram. E esta manhã, caminhando pelos arredores aqui no tabernáculo, como qualquer outra criança, e vieram e foram batizadas com batismo cristão, aqui mesmo no tanque, esta manhã. Enquanto eu tinha alguns minutos de estudo, uns momentos atrás, e havia alguns amigos meus, irmão Hoover, o ministro daqui abaixo de Kentucky, que apenas passou por aqui e deixou uma informação com minha esposa que, na noite passada, na fila de chamada, ali na audiência, mulheres que não tinham cartões de oração ou algo, sentadas ali orando, e tinha havido uma mulher que não comera, eu me esqueço por quanto tempo, uma refeição, com tumores em seu estômago, completamente tomado. E o Senhor a chamou e a curou, e esta manhã ela se levantou e tomou um café da manhã normal, e está aqui em algum lugar esta noite. E eles estavam falando de outros. E o tempo não permitiria falar das coisas que nosso Senhor tem feito. Assim, para nós, isso nos dá coragem, saber que isso está realmente próximo. Algo grande está para acontecer. Na noite passada, após o culto, após a mensagem, eu nunca, em tempo algum, jamais tenho visto o Espírito Santo alguma vez ungir pessoas de forma maior do que ele fez na noite passada. Nós estamos ansiosamente aguardando outra esta noite. E agora orem por mim. E eu quero ler uma porção da abençoada palavra de Deus. E antes de lermos a palavra, vamos apenas conversar com ele, com nossas cabeças inclinadas. Só um momento. Querido Pai Celestial, nós nos achegamos a Ti esta noite, talvez apenas um pouco cansados no corpo, mas, como nossos espíritos estão refrigerados, os sinais do Deus vivo, que Ele está conosco e abençoando-nos, e nos dando aquilo que Ele prometeu, o extremamente abundante, acima de tudo que nós poderíamos fazer ou pensar. E se nós temos achado graça à Tua vista por crermos em Teu Filho, o Senhor Jesus, nós pediríamos esta noite que Tu nos visites novamente, com uma dupla porção de Teu Espírito, que isto seja derramado com grande poder e medidas sobre cada pessoa aqui, para crer no Evangelho e para receber o poder do Espírito Santo em suas vidas. Salva aqueles que são para serem salvos esta noite, Senhor, e cura aqueles que estão prontos para a cura. Concede-o, Senhor, e enquanto nós vemos o povo se esforçando para entrar em pé junto às portas, que centenas se foram dessa pequena igreja, isto nos faz lembrar de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que nos dias quando Ele nos visitou aqui em forma de carne, a multidão era tão grande, eles nem sequer podiam chegar até Ele com o homem, e tinham de trazê-lo por através do teto do edifício. E nós oramos, Deus, que esta noite cada um que tenha tido de se esforçar desta maneira para entrar, seja recompensado como aquele homem foi. Abençoa a Tua palavra enquanto a lemos, e que ela seja uma lâmpada, uma luz para nosso caminho, porque nós pedimos isto no nome de Jesus. Amém. Foi-me informado agora mesmo que a moça a qual eu visitei esta manhã, uma alcoólatra que tinha sido chamada na reunião em Chicago, foi que ela estava sentada na galeria quando o Espírito Santo lhe falou e disse que ela era uma alcoólatra, e 5 grandes médicos de Chicago a tinham desenganado, os alcoólatras anônimos a tinham desenganado, e ela foi chamada pelo "Assim diz o Senhor". Ela foi curada. Ela nunca mais tem desejado um gole sequer desde aquela ocasião. E uma outra pequena dama em cima, na galeria acima dela, que era uma amiga sua,
que viviam em Calumet City. Se alguém sabe o que é, são as fronteiras onde isto é pior que Paris, França. Todo tipo de mal avançando. Ele disse que ela era uma traficante de drogas e ela era uma dançarina do Fred Astaire. E seu pai ressentiu-se disto. Mas ela levantou-se e disse: papai, o homem está corretíssimo. E ela agora está casada, a mocinha, e viaja ali fora com seu marido, pregando o evangelho. Pois ela é obreira de missões de todo culto em prisão.